Queridos irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Eu sou Carlos Rocha. Versaremos hoje sobre um assunto extremamente polêmico no planeta. Por que polêmico? Porque a maioria dos religiosos não creem nele. Vamos falar-lhes de reencarnação. O termo reencarnação não é novo. Ele é bastante antigo e foi apresentado pelos antigos indianos, que depois passaram para o povo judeu, para os egípcios, para os gregos, que entendiam e versavam sobre o assunto, sem entender o processo da sua materialização. O nome naquela época era tido como ressurreição, que é uma palavra grega que significa volta do espírito à vida. Era entendido, mas não compreendido, porque eles criam que o fato existiria, mas não sabiam como se processaria. Ficava em torno de uma crença. E na nossa concepção doutrinária espírita, crer não é o suficiente. Nós temos hoje um material de informação que nos dá o direito e a possibilidade de ter certeza. Portanto, crer é simplesmente acreditar. E é muito vago, porque naquilo que eu creio hoje, de repente, em função de um revés qualquer, eu posso deixar de crer. Portanto, é muito subjetivo. A nossa doutrina dá a ciência do fato, trazendo-nos à luz do raciocínio. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. E os informes são antiquíssimos, não são informes modernos. Nos fundamentando nos informes antigos, onde todos os livros chamados de sagrados trazem a informação que o ser poderá viver de novo. O próprio Jesus, na sua passagem entre nós, falava-nos a respeito disso. Está em Mateus, está em João, as informações que nós necessitamos nascer de novo, ou que fulano voltou e vocês não reconheceram. No Velho Testamento, lá no primeiro livro, Gênesis, também há informação a Abraão, de que seus descendentes voltariam, em Samuel, em Jó, principalmente em Isaías, que foi quem anunciou a volta do Cristo, ou melhor dizendo, não a volta, a vinda do Cristo, num futuro sendo cognominado naquela época como Rei dos Judeus. Por isso que foi mal interpretado a sua chegada. Ele não era Deus, nem era Deus, e nem tampouco Rei. Ele nos trazia as informações que hoje redundam no aparecimento da doutrina espírita de forma mais cristalina. E um dos princípios básicos dela é exatamente a reencarnação, que, como dissemos, é um termo simplesmente moderno, mas não novo, porque fora apresentado como ressurreição. E reencarnação é a mesma volta do espírito à vida. Espírito que vive, que morre, o corpo, que vai, que volta e recebe outro corpo para poder dar continuidade ao padrão do desenvolvimento do próprio espírito, que teve ao nascer, ao ser criado por Deus, o limite da imperfeição, obtendo o desenvolvimento através exatamente das reencarnações. Ou seja, o espírito voltando num corpo novo, para poder crescer, desenvolver, aproximar-se do Criador. Porque, na verdade, queridos irmãos, a única forma que existe para que nos aproximemos de Deus é nos tornarmos perfeitos. E essas oportunidades são oferecidas dentro de um clima de alta doação amorosa,
através de um corpo novo, para que eu restabeleça no espírito, que é o que não morre, o conhecimento necessário para entender que a meta é a pureza. Simples e ignorante ao ser criado, e com infinito para crescer através do trabalho árduo que cada um é exposto a desenvolver. Reencarnar significa dizer o espírito voltar a ter uma carne, não a dele antiga, mas uma carne nova. Um corpo, inclusive, mais moderno, porque se observarmos através da fotografia, nós vamos verificando que, na passagem de um tempo para outro, os corpos vão ficando mais bonitos, mais resistentes, mais agradáveis na sua aparência. Isso nada mais é do que a representatividade de um progresso global. Um progresso que faz com que não só o espírito evolua, mas a sua roupagem, o seu corpo, o que é principal para que ele possa desenvolver dentro do contexto da reencarnação. Reencarnar significa voltar à vida de novo. Dito a Nicodemos, quando ele perguntava a Jesus, está explicitado no capítulo 3 de João, o que devo fazer para ganhar o reino de Deus? O reino de Deus, naquela época, era como se fosse o prêmio. O que eu devo fazer para ser premiado para uma vida perto de Deus? Que nada mais é do que a mesma coisa de hoje, vista dentro de um aspecto óptico diferenciado. E Jesus respondeu: para que ganhes o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Lamentavelmente incompreendido pela maioria dos seguidores do Cristo, quando não percebem que esta mesma informação fora dado, está em Mateus 25, aos seguidores do Cristo, quando perguntaram: mestre, para que tu voltasse até nós, ou que tu aparecesse a nós, era necessário antes vir Elias. Está escrito em Isaías. E Jesus simplesmente respondeu-lhes: Elias voltou e vocês não reconheceram. E interessante aqui está, traduzido na própria Bíblia, queridos irmãos, a explicitação de que Jesus referia-se a João, seu primo, que fora decapitado por Herodes. João, efetivamente, tinha sido Elias, voltou 600 anos a posteriori para auxiliar a introdução do cristianismo. E ele foi um precursor do cristianismo. Ele preparou o terreno para que Jesus pudesse desenvolver de forma efetiva os seus ensinamentos, como base fundamental a ressurreição. Que ele não podia explicar da maneira que explica hoje, porque quem nos explica hoje, queridos irmãos, é o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade aqui, só entre nós, é o próprio Jesus, trazendo-nos de novo os seus ensinamentos, fundamentados e montados dentro de um discernimento mais moderno, mais cristalino, mais aceitável, em que não é necessário crermos, mas é possível ter certeza, ter convicção, porque a doutrina espírita é a própria convicção. Um grande abraço. Nos veremos no próximo encontro. Boa noite.